Que o Senhor quebrante, ó Pai, nossos corações, fale tudo aquilo que precisamos ajustar em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos. É um privilégio poder estar aqui, receber uma oração quem eu peguei no colo quando nasceu, não é? E vê-lo tão aqui, tão vibrante, né? É um privilégio poder ver os irmãos. Quero agradecer ao pastor Marcos Godard Correia, meu primo. O pai dele é irmão da minha mãe, então nós somos primos, né, de primeiro grau. Ele é o pastor da igreja. Eu quero agradecê-lo pela oportunidade e a confiança de poder estar aqui nesta hora, neste lugar, que é um lugar sério, um lugar de muita responsabilidade. Eu estou acompanhado da minha esposa, Adriana, não sei se você já conhece, mas eu queria que ela ficasse de pé, não é? Adriana, estamos casados há 27 anos, não é? Temos um Lucas, que é o que nasceu logo depois do Marcos Felipe, no dia 8, vai fazer 26 no dia 8, né? Está estudando para a prova amanhã, e a Ana Luísa. Também, aí depois temos o Mateus, que nasceu, tem 10 anos, é o nosso caçulinha, fica de pé, por favor. Dá uma virada aí para o pessoal ver como é que você é magnífico, cara. Não é? Amém. Pode sentar, obrigado. Eu falo para ele, Mateus, como é que você consegue dormir lindo e acordar magnífico, né? Tá. Muito feliz de poder estar aqui. Eu estava, quando começou o culto, não é? Que a irmã começou a liderar aqui, eu falei, glória a Deus. Passei a semana passada toda em São Paulo. Tem algum paulista aqui, não? Tem? Vocês querem falar igual o carioca, não querem não? Aquele chiado? Não estava não? Querem sim. Não? Estava lá, tomei uma suga de vocês lá em São Paulo, né? Aqui, ó, já é nós, entendeu? Então, a gente fez um chiado do carioca, né? E foi bom poder estar aqui logo no início, que bom, foi um privilégio. Eu trago um abraço da nossa família e eu tenho um desafio. Durante desse tempo, que horas que termina o culto, Marcos? 8h40, tá bom. Eu trago um desafio diante desse tempo, né, que nós estamos vivendo, de tantos desafios, tantos problemas na área social, interpessoal, política, espiritual. Nós temos um desafio como pessoa, como crente no Senhor Jesus, como igreja. E hoje, com um enfoque mais jovem, eu queria que, por favor, a gente pensasse um pouquinho sobre esse modus vivendi, o modus operandi que nós devemos ter, não somente como crente individualmente, mas coletivamente como igreja. Então, a mensagem é uma mensagem de desafio. Nós vamos aprender algumas lições no texto. Se meu professor de homilética estivesse aqui, ele ia me dar um puxão de orelha. Agora eu vou quebrar uma regra da homilética, tá bom? A gente é encorajado a escolher um texto da Palavra de Deus, para o pessoal não perder muita atenção, mas eu quero avisar você que eu vou ler o capítulo inteiro, tá bom? Meu professor está lá nos Estados Unidos, o Jerry Key, então ele está longe, eu não sei se ele está vendo, vocês estão televisionando, está live esse negócio aí, não, né? Então ele não vai ver, então ele não vai ficar triste, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, no capítulo 3. Nós vamos aprender com alguns jovens alguns posicionamentos que devemos ter hoje, nesse dia, nesse tempo de tantos desafios, de tantas coisas que estamos enfrentando. Aqueles que acharam Daniel capítulo 3, digam amém. Não, tem gente que não achou ainda, tá bom, eu aguardo você. Daniel capítulo 3. Eu vou ler o capítulo inteiro. Você pode permanecer assentado, com reverência à palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Então, agora sim, vamos lá. A imagem de ouro de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada a homens de todas as nações, povos e línguas.
quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderoso, ou que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdinego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, repita comigo, vestidos com seus mantos, calções, repita, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdinego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, nos seus mantos não estavam queimados, seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja
o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Senhor, eu quero pedir que João 3,30 ocorra nesta noite. Importa que o Senhor cresça e eu diminua. E que o Senhor leve o teu povo, que se chama pelo teu nome aqui em Madureira, à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, na unção do teu Espírito e no poder do nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. E o povo de Deus disse. Tem um teólogo no século bem passado, chamado Karl Barth, que ele estipulou o seu axioma. E ele disse assim, o axioma famoso de Karl Barth, a obra dele enorme, né, a arte dogmática de Karl Barth é um negócio estupendo, né, são calhamaços de livros e tudo mais, mas ele estipulou um axioma. Ele disse, a pessoa de Deus é e está no seu agir. A pessoa de Deus é e está no seu agir. E ele tinha um discípulo chamado Bonhoeffer, que pegou então esse axioma e começou então a querer entender onde é que esse axioma ocorre. Disse, olha, tudo bem que a pessoa de Deus está no seu agir, mas aonde é que isso ocorre? Ora, se a gente sabe então na teologia sistemática, a gente aprende os atributos de Deus, os atributos transferíveis para nós, não é? Os que são comunicáveis. Tem os atributos incomunicáveis, aqueles que nós não conseguimos reproduzir. Por exemplo, atributo incomunicável, onipresença. Deus é onipresente, nós não conseguimos estarmos aqui ao mesmo tempo. Alguns de nós pensamos, né? O culto começa às 7 horas, sai de casa às 7 horas, você acha que vai chegar aqui às 7 horas? Não é? Não é? Nós temos alguns atributos que nós não conseguimos reproduzir, mas há alguns que nós conseguimos. Por exemplo, Deus é amor, nós temos a capacidade de amar. E aí então Bonhoeffer ficou em crise, porque ele falou, se Deus é amor, onde é que eu vejo esse amor? Onde é que ele aparece? Ele disse, olha, esse amor, os atributos de Deus, a pessoa de Deus, o agir de Deus, obviamente vai se dar através do povo de Deus. E aí então é onde entra essa história magnífica de Daniel 3, sobre Sadraque, Mesaque e Abdinego, o encorajamento que eu quero trazer para você e para mim, que moramos hoje num tempo, né, do pós-modernismo, milenismo, onde não há mais absoluto, onde não tem mais referência nenhuma. Você crê no seu Deus, eu creio no meu, somos amigos, não é? E todos os caminhos levam a Deus. E aí então é um negócio tremendo, porque hoje nós temos uma sociedade que nega o absoluto, e nós temos o absoluto em João 14,6, que diz que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então como é que a gente hoje comunica esse absoluto, né, num tempo tão difícil como esse? Sadraque, Mesaque e Abdinego estavam num tempo difícil, eram jovens, e há alguns mais idosos que pensam que a gente não pode aprender nada com os jovens. Hoje não, hoje nós vamos aprender algumas coisas com esses jovens. O modus vivendi, modus operandi daqueles que estão realmente reproduzindo a pessoa de Deus hoje, nesse século, nesse tempo. Em primeiro lugar, ele é visto pela forma unânime que se serve a Deus. Eu quero me prender um pouquinho no verso 16. Eu não sei aquele pessoal mais antigo, mas eu estou com 53 anos. Você lembra aquela época do jogral? Quem lembra da época do jogral aqui? Tinha, né? Tinha 1, 2, 3, agora vai o 1, fala o 3, né? Depois o 2, depois todos, aí todo mundo fala, não é? O verso 16 não é um jogral. Sadraque e Mesaque não estão juntos, e aí então, diante daquela dificuldade toda, eles falam, vamos lá, agora vai. Nós não precisamos te responder sobre esse negócio. Não é para aquele rei esquizofrênico, Nabucodonosor, que fizeram aquela estátua. Não é isso.
Mas nós aprendemos que esses três estavam unânimes no propósito de servir a Deus. E há uma diferença muito grande entre uniformidade e unanimidade. Uniformidade tem a ver com uniforme. Os nossos filhos vão para colégios que alguns deles exigem uniforme, nem tem que ter uniforme. Uniformidade tem a ver com forma, unanimidade tem a ver com direção. Hoje, mais do que nunca, irmãos, nós, como povo de Deus, temos que estar unânimes no propósito de servir a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam unânimes no propósito de representar Deus bem. Por exemplo, na música, né, quando o tecladista toca Lá, se nós tivéssemos alguém tocando sax tenor, que é afinado em si bemol, para produzir o mesmo som que ele toca lá em Lá, ele tem que tocar si bemol para ter o mesmo som. Não é interessante isso? Se tiver um sax alto que é afinado em mi bemol, a pessoa tem que tocar fá sustenido. Um toca Lá, o outro toca si bemol, o outro toca fá sustenido. Vai ser o mesmo som. O que eu quero dizer? Nós somos pessoas diferentes, nós temos que parar com esse negócio da gente começar a orar para que o outro pense igual a gente. Não, você é diferente, você é um projeto de Deus. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim, olha, Deus te fez e jogou a tua forma fora. Pode falar. Você é um projeto único de Deus. Você é um projeto único de Deus. Nós precisamos valorizar as diferenças. Uma vez que a gente traz as nossas diferenças para a mesa e tomamos direção, então nós temos que continuar unânimes naquela direção. Sadraque, Mesaque e Abednego eram unânimes, estavam unânimes no propósito de servir a Deus. Mas não somente unânimes, em segundo lugar, eles eram pessoas que traçaram limites. Você quer ver uma coisa? Vai comigo ali no capítulo 1 de Daniel. No verso 6 e diante, olha o que aconteceu. Eles foram levados cativos, eles estão cativos na Babilônia, estão num lugar distante, eles estão longe. Eles tinham tudo para negar a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo, não é? E olha bem para mim, vai ter sempre gente para denunciar a gente. Que eu estou sozinho, estou aqui na universidade e ninguém está vendo. Pensas tu. Não é? Fizeram lá aquele negócio, tinha uns astrólogos, tem uns homens aí, uns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas olha só o que aconteceu com eles. Foram levados cativos para a Babilônia. Tiveram que ser flexíveis com uma opção de coisas. Aí está uma lição muito grande para a gente. Por exemplo, você vê lá, entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, era o nome deles. Chegaram lá naquela terra, aí o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, olha que loucura. Ananias, Sadraque. Você imagina, o seu nome é Ananias, não, agora é Sadraque. Está aí uma sugestão, né? Talvez quem está grávido, né? Pessoa, Sadraque. Misael, Mesaque. Azarias, Abednego. Rapaz, que loucura. Troca o nome de todo mundo. Não é? Eles tiveram que se acostumar a um clima diferente, a uma cultura diferente. E aí está uma grande lição para a gente. Irmãos, não tem como nós, nesse tempo, fazermos igreja como fazíamos no século passado. O problema da igreja não é mudar, o problema da igreja é como é que ela mantém um legado do passado hoje, numa versão nova que comunica o Evangelho. Flexibilidade. Eles aceitaram tudo, mas quando a bola dividiu entre adorar um Deus fora do Deus de Israel, eles disseram, não, aí não. Até aqui a gente vai, daqui para frente, negativo. E eu pergunto para você, você tem traçado limites? Flexibilidade nós temos que aprender com os jovens hoje. Pessoal muito flexível, não é? Tranquilo, muito adaptável. Ótimo isso. Mas a questão é, limites. Na área pessoal, na área interpessoal, na área social, até onde a gente vai? Deixa eu explicar até onde a gente vai. O nosso desafio hoje é manter a mensagem, mas nós podemos mudar a metodologia. Quando a bola dividir entre manter a mensagem ou diluir a mensagem, não
dilua a mensagem. Se você está aqui nessa noite, é com muito respeito que nós nessa igreja, se você nunca ouviu sobre Jesus, nós queremos dizer claramente para você que sem Jesus você vai para o inferno. A Bíblia diz só 2 caminhos: o caminho estreito que leva para o céu e o caminho largo que leva à perdição. Não é a nossa vontade, não é a nossa ideologia, a nossa doutrina, é o que está escrito na palavra de Deus. Eu já disse até o absoluto, João 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não é um dos caminhos, tá? É com carinho, com respeito que nós falamos isso para você. Agora, nós como igreja, irmãos, nós precisamos nos adaptar para que possamos comunicar nesse tempo, por exemplo, como Ravi Zacharias falou lá em 2000 em Amsterdã, ele disse que nós precisamos de um evangelho mais visto do que ouvido, mais sentido do que arguído. Nesse tempo diferente. Mas o nosso aviso é, a hora que tiver que diluir a mensagem, não, diluir a mensagem não. Não. Metodologia a gente pode mudar a qualquer hora, não há problema nenhum. A gente traça os nossos limites. Vamos ser flexíveis, sim. Mas o que é inegociável? A mensagem do Evangelho. A mensagem da palavra de Deus é inegociável. Metodologia, sempre negociável. Sadraque, Mesaque e Abednego não somente foram unânimes no propósito de servir a Deus, eles traçaram limites, e nós devemos aprender com eles, mas em terceiro lugar, eles deixaram o resultado daquela situação com Deus. Verso 16, novamente, você vê que eles dizem lá, olha, o Nabucodonosor, olha, o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar. Irmãos, nós devemos maximizar toda e qualquer oportunidade para pregar o Evangelho, para anunciar, para conectar, mas nós devemos deixar os resultados nas mãos de Deus. Isso significa que nós vamos nos submeter à soberania do Senhor. O nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar. E se Ele não nos livrar? Eles disseram lá, de qualquer forma nós vamos sair da Tua presença, porque se Ele nos livrar, nós vamos sair daqui. Se Ele nos livrar, não nos livrar, nós vamos morrer e nós vamos ficar livres de você. O tipo de Deus que nós cultivamos determina o tipo de vida que levamos. Vou repetir. O tipo de Deus que cultivamos determina o tipo de vida que levamos. Tem gente que cultiva um Deus que obedece às nossas ordens. Já viram aquele pessoal? Já está determinado que agora vai acontecer isso e aquilo. Esse Deus é um Deus pequeno, ele resolve algumas coisas, mas não tudo, porque Ele é menor que você. Os gnósticos, por exemplo, creem num Deus tão santo, puro, justo e bom, que Ele está tão lá em cima, que Ele não tem como se relacionar com a gente. E, portanto, vive-se uma vida alienada, porque não tem como a gente interagir com esse Deus tão santo, puro, justo e bom. Mas louvado seja Deus, porque Ele é maior do que nós, mas resolveu habitar em nós. A Bíblia diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Deus resolveu habitar dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Mas Ele é maior do que nós. Ele é Senhor. Nós devemos deixar o resultado de tudo nas mãos de Deus. Ele pode nos livrar. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas logo que chegamos dos Estados Unidos, eu cheguei para a secretária da igreja, quando eu estudei lá, voltamos, eu, Adriana, e Lucas e Ana Luísa, Mateus não existia ainda. Chegamos e esse negócio da linguagem é verdade. Depois que você voltar para São Paulo, vocês vão ver lá a diferença. O paulistano vai estar falando de uma forma diferente. Eu fiquei 11 meses sem estar aqui no Rio. Quando chegamos aqui de férias, eu cheguei, estava com uma vontade de comer um churrasco, você não tem ideia. Não, uma picanha, né, joia, um rodízio. Eu chego para o meu irmão, aí falo para ele assim, dá para a gente comer um rodízio? Ele diz, já é. Já é? O que é já é? Já é, ué. Carioca, né? Já é, mas já é o quê? Já é, já é.
Já é? Eu fiquei incrível, o que já é? Não, já é, cara, nós estamos lá. Ah, quer dizer que nós... Não, já vamos parar lá na churrascaria e comer um rodízio, não tem problema nenhum. Na igreja, então chegando na igreja, aí a secretária diz assim, e aí pastor, você veio pegar a bênção hoje? Não é? Será que não, veio pegar a bênção? O sujeito sai de casa, não é? Aí chama isso aqui de igreja, isso aqui não é igreja, isso aqui é prédio, a igreja é o povo de Deus, né? Então, você veio pegar a bênção? Aí pegar a bênção, eu achei que eu peguei a bênção em março de 73, quando eu me converti. Mas ele disse, eu vou pegar a bênção. Aí comecei a interagir, como é que é esse negócio de pegar a bênção? Não, a gente vem para a igreja para pegar a bênção, a gente vai no culto para pegar a bênção. Para pegar a bênção? É. Aí eu comecei então a raciocinar em cima daquilo e fiz algumas perguntas para ela. Ela disse assim, vem cá, me diz um negócio, se você morasse, não é, lá no Leblon ou na Barra, helicóptero para ir da Barra para o centro, né, tranquilo, avião, quero comer uma pizza amanhã, entra no jato, né, Itália, tranquilo, dinheiro não é problema, 50 empregados na sua casa, tranquilo, saúde legal, você estaria aqui hoje? Ela disse, não. Pelo menos foi honesta, né? Aí então eu comecei a desenvolver mais nisso. Vem, me diz uma coisa, numa escala de 0 a 10, 0 sendo mais fraco, 10 sendo mais forte, Jesus é o número 3. Você ainda ficaria com ele? Como é que é o negócio? Você relacionaria com ele? Ela começou a ficar muda, que nem alguns dos irmãos. Aí eu disse para ela assim, ué, mas você se relaciona com Jesus porque ele é o médico dos médicos? Ele é o médico dos médicos, mas só porque ele é o médico dos médicos? Porque ele é o advogado dos advogados? Ele é o juiz dos juízes? Porque ele é o cara? Ou porque simplesmente pelo que ele fez? Aí veio a pergunta derradeira. Aliás, duas. Eu disse, quanto é que Jesus vai ser suficiente para a irmã? Deus ainda está devendo alguma coisa para a irmã? Irmão, nós temos que ter muito cuidado, sabe por quê? Porque esse tempo é um tempo tão conturbado, tão nebuloso, que o preto já não é preto, o branco já não é branco, o negócio fica cinzento, e daqui a pouco você já não sabe mais quem você é, entendeu? E aí você começa a achar que Deus é que funciona em função de você, quando na verdade somos nós que funcionamos em função de Deus. A Bíblia é clara no Salmo 24:1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Se Ele é dono de tudo, não há espaço algum para que eu e você sejamos donos de qualquer coisa. A roupa que você está vestindo agora é de Deus. O banco que você está sentado é de Deus. É fácil ver isso. O teu dente é de Deus. Eu sei que a gente fala assim, né? Ah, porque eu tenho o meu carro. Não, em relação a mim, você tem o seu carro, eu tenho o meu carro. Em termos relativos, sim. Mas em termos absolutos, nós não somos donos de nada. Não há nada que você seja dono. Porque Deus é dono absolutamente de todas as coisas. E Ele criou todas as coisas simplesmente porque Ele falou. Os teólogos dizem ex nihilo, ele disse, olha, simplesmente porque ele falou, ele disse, haja luz, bum, houve luz. Deus não precisa de matéria-prima para fazer acontecer na tua vida o que é necessário que aconteça. Ele é Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego transmitiram essa ideia claramente. Eles dizem, olha, o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar. Ou seja, no hebraico está cravado, ele diz, olha, não há nada que impeça o poder de Deus. Tudo está absolutamente debaixo dos pés dele. Ele tem poder absoluto sobre todas as coisas. Você crê nisso? Ele tem poder absoluto sobre todas as coisas. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus de ontem. É hoje e será sempre o mesmo. Em Naum, no capítulo 1, verso 7, está escrito lá 3 frases maravilhosas. Diz, o Senhor é bom. E é um verso, depois você estuda lá, parece que tem um rebuliço, que o Senhor é furioso, Ele esmaga os seus inimigos, aí parece aquele rio descendo, cachoeira abaixo, aquelas cataratas, aí vai verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí no 7 parece uma ilha em paz, e está lá escrito em Naum 1:7, o Senhor é bom, ponto e vírgula, um refúgio em tempos de aflição, Ele protege os que nele confiam. Está aí um sermão.
Primeiro, sobre a pessoa de Deus. Ele é bom. Ele é bom independentemente. Ele não depende de ninguém para ser bom. Ele é bom imutavelmente. Ele nunca muda. O Senhor não vai ser melhor amanhã do que foi ontem. Tem gente que pensa que o Senhor vai ser melhor amanhã. Não. Se você estivesse no tempo de Matusalém, que viveu 964 anos, e você pudesse experimentar todas as enfermidades ou vitórias, ele disse, Deus é bom. Deus é bom, Deus foi bom ontem, Deus é bom hoje, Ele permanece bom, Ele é imutavelmente bom, Ele é eternamente bom. Ele foi bom quando Ele me deu a minha mãe, Ele foi bom quando ela levou há um ano atrás, Ele continua sendo bom. E Ele é poderoso, porque Ele domina sobre todas as coisas. Mas, irmãos, nós precisamos deixar o resultado nas mãos de Deus. Será que eu estou falando para alguém aqui nessa noite? Por exemplo, será que tem alguém aqui tentando passar na prova do Enem sem estudar? Hã? Não? Não é? Tem aquele negócio aí, fica né, desenvolvendo aquela esquizofrenia na prova. Senhor, fala aí. É A, B, C, D ou E? Fala, Pai. Ainda faz a citação de Deuteronômio 28. O Senhor falou que a gente não ia ser cauda, mas cabeça. Não. Você tem que estudar 16, 17 horas por dia. Aí chega lá na prova, você faz a prova e deixa o resultado na mão de Deus. Tem gente querendo entrar nos negócios, não é? Aí entra naquele espírito entrepreneur, né? Daquele empreendedorismo, tremendo, tranquilo e tal. Não faz nenhum estudo, não pergunta a ninguém, pega dinheiro emprestado, depois fala, por que deu com os burros na água? Não, maximizar os recursos, maximiza tudo, faz tudo. Eu gosto muito de maximizar as coisas. Zenaide está aqui, ela sabe. Uma vez nós fomos lá para Paracatu, lembra? Não é? Fomos para Paracatu, o Gênesis vai lá, nós vamos cantar naquela igreja. Junto com um membro da igreja que terminaram o seminário, o Ademir, que já morreu, está na glória, e aí então a gente vai. O bispo daquela área disse assim, vai acabar a luz nesse negócio, lembra disso? A gente estava todo mundo arrumado, tudo certinho, daquele jeitão, todo checklist, vamos levar isso, leva teclado, leva isso, leva cabo eixo, leva... Aí a gente ouve aquela mensagem, está dizendo aqui que vai acabar a luz, que estávamos num ginásio. Fui num amigo nosso, ele tinha lá um gerador de 30 kVA, um trambolho, irmãos, não é brincadeira não, olha, mais ou menos 2 pianos desse aqui, lembra? Né? Aí pega uma caminhonete, uma F4000 naquela época e tal, leva aquele negócio, paga um técnico, eu não entendo nada de gerador, porque pode ser que realmente a luz acabe e toda a conferência evangelística não aconteça por causa daquilo, e adivinha o que aconteceu? Nós fomos com o ônibus quebrou no meio do caminho, conserta, e a gente chega na cidade e está aquele negócio, aquele gerador de 30 km, um negócio enorme, aí entra lá, aí levamos o técnico, segura aí, pega toda essa fiação desse ginásio, coloca como se fosse acontecer, óleo, diesel e tudo mais. Quando começou o culto, sabe o que aconteceu? Faltou luz, o bicho mandou lá naquela hidrelétrica de Três Marias, o negócio, faltou luz lá naquele negócio, e na mesma hora o técnico foi, a gente sumimos novamente o ginásio, o louvor continuou, e daqui a pouco a luz voltou. Gosto de maximizar, maximize cada oportunidade que você tem, mas deixa o resultado nas mãos de Deus, deixa o resultado nas mãos de Deus, tá bom? Faça tudo o que você puder. Filhos, não é? Quando está pequenininho, pega na mão, não é? Depois fica grande, cadê? Não vem nem na igreja hoje, não é? Você nem sabe onde está. Seja bem-vindo ao clube. A gente vai falando, sabe qual é o checklist? A Bíblia diz, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e nós vamos prestar conta. Naquele dia, quem lembra do INPS, aquelas filas enormes que tinha do INPS? Tem gente aqui? Tem? Não tem não? Não, lá em São João de Meriti tinha uma fila, irmãos, olha, quilométrica. No dia final vai ter uma fila enorme. Já viveram 7 bilhões de habitantes, as estatísticas dizem, hoje nós temos 7,4 bilhões, arredonda isso aí para 14 bilhões e meio, imagina uma fila de 14 bilhões e meio, os mortos ressuscitarão, todo mundo diante do tribunal, prestando conta um por um, vai entrar lá um por um, vai ser um por um, e não vai ter ninguém com pressa, que vai estar na eternidade, entendeu? Está tranquilo? José, entra, aí a Bíblia diz, segundo 1 Coríntios, que a obra de cada um vai ser provada no fogo, não é? Tem obra de ouro, de prata. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. É obra de madeira, feno, palha.
todo mundo vai passar nesse tribunal e vai prestar conta, vamos lá. Aí começa assim, vem cá, eu te dei filhos. O Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor, filho nenhum é seu. Não é propriedade sua, os filhos são propriedade do Senhor. Nós temos que cuidar da propriedade dos outros, fazer bem. Como é que foi o chefe que fez lá? Pregou o evangelho? Orientou bem que tinha que estudar? Orientou na época de namorar para não pegar a filha dos outros achando que era boneca? Orientei. Fez isso, fez aquilo, fez tal. Tranquilo. Com os 2 mais velhos, eu estou tranquilo. Preguei o evangelho, batizei, tudo. Estudado, fiz isso tudo, estou tranquilo. Aquele ali não, aquele ali ainda está no processo. Maximiza e deixa o resultado nas mãos de Deus. O nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Pode. Mas se Ele não nos livrar, está tudo bem. Porque quando nós vivemos assim, nós comunicamos que estamos submissos à vontade do Senhor, ao querer do Senhor, à metodologia do Senhor, aos planos do Senhor. Notem isso, é somente a vontade do Senhor, cumprida nos termos do Senhor, que nós alcançamos os resultados do Senhor. Isso acontece com todos nós. Nós queremos cumprir a vontade do Senhor nos nossos termos e queremos obter os resultados do Senhor. E não dá. É só a vontade do Senhor, cumprida nos termos do Senhor, que nós alcançamos os resultados do Senhor. Você pode até tentar, eu também já tentei, não deu certo. Vontade de Deus cumprida nos termos de Deus. Alcançamos os resultados de Deus. Então, esse modus vivendi, esse modus operandi, que nós precisamos individualmente e coletivamente como igreja hoje nesse tempo, né? Nós vemos através da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego que eles foram unânimes. Devemos ser unânimes. Você é unânime ou você puxa a corda para lá? Você traça limites? Precisa. É flexível? Precisa. Precisa se adaptar. Eu lembro há muito tempo, na época do Rebanhão. Quem lembra do Rebanhão aqui? Rapaz, que dificuldade que eu tinha para ouvir aquelas músicas. Jeito velho. O jovem é o mais crítico, tá? Esse aqui, olha, quando João Leite, você nem sabe quem é João Leite. João Leite foi um goleiro. Eles se converteram ao Senhor Jesus, não é? Sabe qual foi a primeira pergunta que esse idiota aqui fez? Ué, domingo ele vai estar no Maracanã, no Mineirão, ou ele vai estar na igreja? Hoje eu louvo a Deus pelos atletas que entram em países que, se eu e você fôssemos lá, abríssemos a nossa boca agora e dizer que somos seguidores de Jesus, nós seríamos imolados na mesma hora. Mas eles chegam lá, pregam o evangelho, pregam um sermão que eu e você, Billy Graham, nunca pregaremos. Mudou. 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 A gente às vezes se torna crítico demais. Aliás, Rick Warren diz que o corpo da igreja hoje, na verdade, é um corpo amorfo, porque nós só temos uma boca enorme, a gente só tem uma boca, a gente só fala, mas não tem pé, não tem mão. Não é? Por último, a gente é unânime no propósito de servir o Senhor, a gente traça limites, flexível, vamos deixar o resultado nas mãos de Deus, e também nós nos submetemos à metodologia de Deus de nos livrar. Prestem bem atenção, a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha extraordinariamente quente. Eu vou fazer uma pergunta imbecil, você já viu roupa queima com fogo? Queima. Tem alguém que já viu o cabelo queimar? Já viu? Não tentem isso, tá? O pastor pregou hoje, deixa eu dar só uma riscadinha no forte, não faz isso? Que vai lamber o teu cabelo, é rápido. Nem brinca disso, tá bom? A Bíblia diz que eles foram lançados naquela fornalha com os seus mantos, com as suas roupas. Eles foram amarrados, seus calções, seus turbantes,
E eles foram amarrados. Reparem bem, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Olha aqui, ó. Do lado de fora da fornalha, eles tinham que enfrentar aquele problema todo. Foi somente quando eles foram lançados dentro da fornalha que eles se livraram do problema que eles tinham fora da fornalha. Irmãos, há problemas que nós enfrentamos na vida que só serão resolvidos quando nós entrarmos na fornalha. Não perca tempo e pedir a Deus para que te livre da fornalha, mas agradeça a Deus porque esse quarto homem da fornalha é a preexistência de Jesus. Jesus é a palavra, Ele é o verbo no princípio estava com Deus, era Deus, estava lá. A supremacia de Jesus sempre existiu. A Bíblia diz no livro de Colossenses, no capítulo 1, hino de adoração a Jesus, Ele é o primogênito da criatura. Ele, segundo Patterson, Ele lidera a parada dos ressurretos. A Bíblia diz que quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram naquela fornalha, tinha um quarto homem lá. Já viram aqueles carros que falam assim, esse carro está protegido pelo quarto homem da fornalha? Vocês já viram isso? Quarto homem da fornalha é a presença bendita do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Era Jesus de Nazaré que estava lá dentro daquela fornalha. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca prometeu que não teríamos fornalhas na vida, mas Ele prometeu estar dentro de todas as fornalhas que nós entrarmos. Ele entra em todas as fornalhas. E é somente quando se entra dentro da fornalha que nós somos libertos daquilo que está perturbando a gente fora da fornalha. Se tiver um médico, psiquiatra aqui, vai dizer assim, bota uma camisa de força nesse pastor, não é verdade? Então, ao invés de você ficar orando a Deus para que os problemas saiam, não, você agradeça a Deus pelos problemas, porque os problemas são os meios pelos quais o Senhor vai livrar você daquilo que está perturbando você. Sabe por quê? Porque além da presença bendita de Jesus dentro das nossas fornalhas, porque nós queremos servi-lo, não queremos? Nós queremos prestar culto digno a Ele, nós queremos que o Evangelho expanda-se, não é verdade? Nós queremos que o nosso vizinho se converta, nós queremos que os nossos irmãos e parentes se convertam ao Senhor Jesus, a gente deixa o resultado na mão de Deus, a gente entra dentro dessas fornalhas, nesse processo todo de sermos representantes do reino de Deus, nós enfrentamos as fornalhas da vida, de repente é um filho que vai para as drogas, é uma doença, é alguém que morre, é um desemprego, é um problema aqui, não tem ninguém sem problema. Mas o Senhor, Ele entra dentro dos problemas conosco. E a beleza ainda mais é o seguinte, porque quem regula a temperatura da fornalha é o Senhor Jesus, e Ele deixa que a temperatura seja o suficiente para desamarrar aquilo que está amarrando a gente, mas não excessivo para queimar a gente. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram dentro da fornalha. Quem regula, alguém já regulou a temperatura desse ar-condicionado, não é isso? Quem regula a temperatura da fornalha é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o fogo é suficiente apenas para desatar aquilo que está amarrando você, mas não mais para queimar você, porque o Senhor está no controle da tua vida. É Ele quem regula a temperatura da fornalha. Irmãos, eu já tive tempos na minha vida de querer jogar a toalha há muito tempo. E a gente tem que ficar ali. Eu sempre digo, confiar dói. A minha esposa sabe disso. Confiar dói. Confiar estica, gente. Mas o Senhor disse em Mateus 28, eu estou convosco desde todos os dias. E a presença do Senhor Jesus na vida da gente não é uma presença estática, como esse púlpito está aqui, estático. Como esse monitor está aqui perto de mim. A presença do Senhor Jesus, pelo menos o que está lá no grego, quando eu estudei, é uma presença, é um verbo e tal, ativo, ou seja, é o presente indicativo, ativo, ou seja, a presença de Jesus não é uma presença estática, mas é uma presença dinâmica. Ele não está simplesmente olhando o circo pegar fogo, a fornalha se aquecer mais, e olhando você lá dentro, e sem interagir com você, não, o Senhor está agindo. Aliás, Ele disse aos seus amados, Ele dá enquanto a gente dorme. A Bíblia diz no Salmo 121:4, que o guarda de Israel não dorme e nem cochila. Eu e você vamos dormir, você dormiu a noite passada, alguns de nós, né, roncou, outros têm um PhD no ronco, né, chupa a tinta fora da parede, né? Mas o Senhor está lá. O Senhor está lá. Você vai dormir hoje, o Senhor está lá. Ele não dorme nem cochila. Ele não dorme nem cochila.
Sabe para pensar um negócio? Fica aqui num extrazinho para você e para mim também. Já pensou uma pessoa está a noite toda sem piscar, só para ver se você está respirando bem, como é que você está, para nada acontecer com você e tal. E de manhã a pessoa levanta, não dá nem um bom dia para você. Como é que você ia se sentir? Seja franco. Nem olha para você. E às vezes a gente faz isso com o Senhor. Não é? A gente nem um bom dia dá para o Senhor. Ainda dá tempo, você dá um bom dia, boa tarde, boa noite hoje, tá bom? A mensagem é de esperança. Tá? O Senhor é bom. Ele sabe que nós somos pó, que somos limitados. Ele sabe. O nosso modus vivendi operandi também, em último lugar, ele vai exalar e vai emitir, e vai representar o caráter missiológico da coisa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Nabucodonosor emitiu um novo decreto. Naquela época você não podia revogar um decreto. Você só revogava um decreto criando um outro. E a Bíblia diz que por causa da fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo unânimes no propósito de servir o Senhor, é o que nós precisamos ser. Traçando limites, é o que nós precisamos fazer. Sendo flexíveis, mas sem diluir a mensagem, é o que nós precisamos ser. Deixar os resultados nas mãos de Deus é o que nós precisamos fazer. Experienciaram o agir de Deus de como resolver os problemas, porque é Ele que regula a temperatura da fornalha, porque Ele está presente na tua vida. Mas em sexto lugar, é Ele que produz a expansão do reino dele. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram promovidos na província da Babilônia. Tinha gente que conhecia sobre o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas depois dessa situação, muito mais pessoas conheceram sobre Deus. E é exatamente isso que Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer que através da tua vida, Ele seja conhecido mais. Que mais pessoas venham a Jesus e se pareçam com Jesus. Onde você está nessa noite? Eu quero dar um tempo, ainda nós temos um tempo, para que você ore e você fale com Deus. Fale com Ele. Senhor, eu preciso ser mais unânime. Eu preciso estar marchando mais na direção. Eu preciso traçar limites. A coisa ficou frouxa. Olha, aquele filho pródigo estava no caminho de volta. O caminho tem espaço para desobediência, mas também tem espaço para arrependimento. Tá bom? Todo sermão tem uma porta de emergência. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo. Para fazer o quê? Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele quer escrever uma página nova na tua vida hoje, na minha vida também. Então trace limites. Seja uma pessoa flexível. Nós estamos num outro tempo. E nós precisamos comunicar, nós precisamos conectar com essa galera toda aí. Por isso que nós precisamos ter avenidas. Qual é o teu ministério? Você serve aonde? Você sua camisa aonde? Onde é que você sua a camisa? Aí nesse processo de ser unânime, traçar limites, ser flexível, vão aparecer fornalhas. Ah, Silvão. A Bíblia diz que o inimigo ele anda ao nosso redor como um leão, a quem possa tragar. Mas louvado seja Deus, que ao teu redor está o leão da tribo de Judá, que protege o teu povo. Então nós não precisamos temer nada. Vão aparecer fornalhas, mas você confia, você deixa o resultado nas mãos de Deus, porque Ele disse que Ele nunca vai te abandonar, nunca vai me abandonar. Apesar dos pesares, apesar do luto, apesar das guerras, apesar das tribulações, o Senhor é fiel. Ele diz, olha, se você for fiel, eu vou ser fiel. Mas se você for infiel, a Bíblia diz que Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo, porque um dia Ele disse que ia ser fiel.
É impressionante isso. O Senhor tem todos os motivos para abandonar a gente. Ele tem todos os motivos. Nós somos limitados, nós somos imperfeitos. A gente vacila. A gente diz que não vai errar mais, mas está lá a gente errando de novo. A gente diz que não vai gritar mais, mas daqui está gritando. A gente diz que não vai mentir mais, daqui a pouco a gente está mentindo. Nós somos um caso sério. Mas a paciência de Deus é um negócio impressionante, que deveria fazer a gente andar de joelho, que deveria fazer a gente se render todas as manhãs. A gente tem uma capacidade de amar tantas coisas, tantos princípios, tantas coisas, e a gente esquece do Rei dos Reis, do Senhor. Como eu já errei nisso, eu tenho certeza que você se identifica comigo. Mas hoje o Senhor quer escrever uma nova página na minha vida e na tua vida. Porque Ele é o escritor de novas páginas. Satanás é aquele que fica perturbando você, dizendo: você não é digno, você não é digna, você não é digno de sentar nesse banco. Louvado seja Deus, que Deus me manteve vivo até o dia de hoje para dizer para você que em Jesus você é digno sim de sentar nesse banco. Você é digno sim de servir a Deus. Aliás, é um privilégio. Ele quer escrever uma nova página. Ele escolheu. Ele assumiu o risco de te dar o livre-arbítrio. Me desculpem os calvinistas, mas eu nunca vi um calvinista que diz assim: eu sou um dos que não vai. Todo calvinista que eu conheço, eu vou. Ah, é? Deus, quando te deu o livre-arbítrio, Ele assumiu o risco de você não escolhê-lo. Se só tem um caminho para eu ir embora da minha casa. Aliás, os irmãos orem por nós, dizem que é mais fácil passar pelo mar vermelho do que pela linha vermelha, né? Mas se só tem um caminho para eu chegar em Coelho da Rocha, eu não tenho possibilidade, eu tenho necessidade. Mas se há mais do que um caminho, aí eu não tenho mais necessidade, tenho possibilidade. O que eu estou dizendo? O Senhor não quer ninguém atrás dele simplesmente porque Ele é o único Deus santo, puro, justo e bom. Não, Ele quer que você o siga fruto da sua escolha. Da sua escolha. Aliás, tem alguém que já disse que naquele dia final, Ele vai dizer para aqueles que estão à sua esquerda: seja feita a vossa vontade. Você escolheu viver-se longe de mim, está aí o inferno. Você escolheu me seguir, seja feita a vossa vontade. Então, decida-se por Jesus. Sirva esse Deus maravilhoso. Deixa Ele cuidar das fornalhas. Deixa Ele se expandir. Em que sentido? Dele se tornar mais conhecido através da sua vida. E foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que eles foram promovidos. Mais pessoas ouviram falar. Esse é o caráter missiológico da coisa. Entendeu? Para de ficar querendo cultivar um Deus só para você. Tem gente que desenvolve aquele pensamento de balde. Me abençoa, Senhor. Deus vai abençoar. Chega na hora que balde, acabou. Ele é o melhor administrador da face da terra. Ele não desperdiça uma lágrima e não perde um tempo. Ele é o melhor e maior administrador da face da terra. Ao invés de desenvolver a metodologia de sermos, ou queremos ser balde, desejamos ser canos desobstruídos, para que a bênção dele passe por nós e alcance outras pessoas. E enquanto estiver alcançando outras pessoas, você pode contar com a bênção dele. É isso. Ele quer usar a minha vida, quer usar você. Chegou a hora. O tempo voa. Então ore agora a Deus. E tome a sua decisão. Eu quero desafiar você. Eu vou orar aqui também. Eu quero orar por você. Deus falou no seu coração. Então você ore e agora, baixe sua cabeça. Entra num concerto com Deus. Fala: Senhor, eu preciso ser uma pessoa mais unânime. Eu preciso traçar limites. Eu preciso deixar os resultados nas suas mãos. Eu preciso confiar que o Senhor está regulando a temperatura da fornalha. Eu vou continuar querendo, dói, mas eu confio no Senhor. E eu quero que o Senhor use a minha vida. Enquanto o grupo estiver nos liderando, se Deus tocou no seu coração, eu quero pedir que todos fiquem de pé. Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar com você.